Nessa nossa aula, nós estamos falando a respeito de macroeconomia keynesiana, e você se recorda que na aula passada nós havíamos introduzido o pensamento de Keynes em contraponto àquilo que nós chamamos de escola clássica, defendida lá pelo Adam Smith. Quero te recordar, então, que nós vamos tentar entender nessa aula por que é que, na verdade, o empresário contrata trabalhadores, por que é que o empresário faz investimentos na formação bruta de capital fixo, ou ainda, por que é que esse empresário, ou ainda os agentes econômicos, de uma maneira geral, preferem manter uma liquidez monetária em mãos. Ok? Vamos lá, então, vamos compreender essa questão. Bom, o que nós sabemos, né? A gente vai começar a tentar entender de maneira mais aprofundada agora o princípio da demanda efetiva, que na verdade está lá na base, né, do conhecimento ou na base, né, do saber de John Maynard Keynes. Keynes vai nos afirmar basicamente o seguinte: ao tomar a decisão de investimento, o empresário está interessado no retorno que um dado bem de capital lhe conferirá ao longo da sua existência. Portanto, se nós imaginarmos, por exemplo, uma posição, imagine que o empresário tenha lá duas alternativas. A primeira grande alternativa é, na verdade, manter a sua liquidez em moeda corrente. Você se recorda que o custo de transação aqui, de manter essa liquidez em moeda, é absolutamente zero. E que normalmente, numa situação de crise, é natural, né, que o empresário, bem como todos os outros agentes econômicos, prefiram manter a liquidez em moeda para uma eventual, né, situação em que a crise se agrave ou que, na verdade, ele fique sem disponibilidade de meios de pagamento. Mas eu quero te lembrar que há uma outra possibilidade de que, na verdade, esse empresário faça investimentos. E esse investimento, por exemplo, na formação bruta de capital fixo. Quero te recordar que, na verdade, este empresário vai fazer um investimento se ele julgar que, na verdade, o retorno, né, que será dado pela essa função investimento garantirá a ele a liquidez futura necessária para ele honrar todos os seus compromissos. Portanto, nós sabemos que esse retorno está relacionado tanto ao custo do investimento, portanto, à formação da oferta agregada, quanto às condições do mercado de bens, ou seja, a demanda agregada. Ou seja, o que na verdade Keynes está afirmando é que se houver uma perspectiva futura de que a demanda agregada, né, seja uma demanda agregada, né, grande ou ainda que compense o investimento, a tendência, né, do empresário é fazer investimento. No entanto, se na verdade no futuro a demanda agregada, a perspectiva futura da demanda agregada for negativa ou ainda não compensar, né, o investimento, na verdade há uma tendência do empresário de manter a sua liquidez em moeda corrente. Portanto, na verdade, o que Keynes está dizendo é que, na verdade, a função, né, investimento, né, portanto, a formação de oferta agregada, vai depender de condições não só propriamente intrínsecas da oferta, como o custo do investimento, mas, sobretudo, da demanda agregada, ou seja, da perspectiva futura de que haja demanda para a produção de bens e serviços que, na verdade, foram produzidos a partir de um maior estoque de capital. Bom, se é assim, a decisão de investir é tomada a partir do confronto entre o valor presente do fluxo de receita esperada do investimento, ou seja, o preço de demanda do bem de capital, frente ao custo de realizá-lo, ou seja, o preço de oferta do bem de capital. Quanto que, na verdade, eu irei receber em virtude do fato de aumentar o meu estoque de capital, por exemplo, pela aquisição de máquinas, equipamentos ou prédios, e em relação, na verdade,
a demanda que é esperada a partir do incremento dessa formação bruta de capital fixo. Bom, nós sabemos então que nós vamos ter um elemento interessante que vai ser a eficiência marginal do capital. Quero te lembrar que essa eficiência marginal do capital é a taxa de desconto que iguala o fluxo das receitas esperadas ao custo do investimento. Se esta taxa for superior à taxa de juros, que corresponde ao custo de se obter empréstimos para realizar o investimento, ou o custo de oportunidade de se imobilizar os recursos, o empresário investe. Então vamos pensar nisso aqui, porque isso aqui é importante. Se na verdade a taxa marginal do capital for maior, então a taxa marginal do capital, vamos corrigir aqui. Se, na verdade, a taxa marginal da aplicação do capital, na verdade, for maior do que a taxa de juros cobrada no mercado para aquisição de máquinas, equipamentos, prédios e instalações, se for maior, a tendência do empresário é investir. Ou ainda, na verdade, nós podemos pensar numa segunda possibilidade. Se essa taxa marginal do capital, na verdade, for maior do que o custo de oportunidade do investimento, nós teremos, então, a aplicação em aumento da produção. Porém, se essa taxa marginal for ao contrário, a tendência do empresário é não investir. Por uma razão absolutamente óbvia. Se a taxa de juros presente num dado mercado, que é componente, nós já estudamos aqui, da política monetária, for extremamente elevada, a tendência do empresário é aplicar o seu dinheiro nos juros presentes na economia e não, na verdade, na aquisição de mais máquinas, equipamentos, edifícios, ou equipamentos. Nós vamos saber, então, que, na verdade, se essa taxa de juros ou ainda o custo de oportunidade da aplicação desse dinheiro na formação bruta de capital fixo for maior do que, na verdade, a eficiência marginal do capital, nós sabemos, então, que a tendência do empresário é não investir. Ora, se, na verdade, nós temos essa questão, a gente pode, então, avançar um pouco mais e pensarmos aí como que, na verdade, funciona esse princípio da demanda efetiva sob o ponto de vista matemático. Então, vamos dar um exemplo para você, para a gente poder compreender. Imagine o custo do investimento, que é o preço de oferta do bem de capital. Imaginemos que ele seja igual a 5 milhões. Imaginemos agora que o fluxo da receita esperada seja de 1,2 milhão ao ano. Lembrando aqui que a questão tempo é absolutamente fundamental no nosso raciocínio. Lembrando a você que no nosso exemplo, o período, na verdade, que é N, será igual a 6 anos. E a eficiência marginal do capital vai ser calculada então da seguinte maneira. Preço da oferta de PV igual a fluxo de demanda, vezes 1, menos 1 elevado a eficiência marginal do capital. Portanto, eficiência marginal do capital vai ser igual a 5, igual a 1 vezes 2 vezes 1, menos 1 menos eficiência marginal do capital, elevado a menos N, que vai dar igual a eficiência marginal do capital. Eficiência marginal do capital, então, vai ser igual a 11,5305%. Na hipótese, a taxa de juros ser igual a 14%, o empresário não investirá. Se fosse o contrário, se a eficiência marginal do capital fosse maior do que 14%, a tendência, então, era que o empresário fizesse o investimento. Como, na verdade, a eficiência marginal do capital deu um número menor do que 14%, apenas a título de exemplo, nós colocamos essa taxa de juros aqui em 14% apenas sob o ponto de vista hipotético para você. Se a eficiência marginal do capital for inferior a 14%, qualquer número que seja,
a tendência, então, é do empresário não investir. Ora, qualquer número, né, acima de 14, na verdade, a propensão marginal, né, a consumir vale a pena para o empresário e, portanto, a eficiência marginal do capital maior do que 14%, ele realizará o investimento. Bom, mas se assim a gente pode, então, tentar compreender um outro aspecto, né, da eficiência marginal do capital. O problema, né, é que a eficiência marginal do capital é muito instável, uma vez que é calculada a partir de expectativas dos empresários, cuja base de formação é bastante precária, dada a incerteza em relação ao futuro. Ora, nós sabemos, né, que a chamada demanda agregada, vamos corrigir aqui. Nós sabemos que a demanda agregada, na verdade, é uma função em relação a uma série de questões, né, a respeito do futuro. E aí, qual é o grande problema? É que, na verdade, o empresário tem uma informação absolutamente precária sobre como acontecerá a demanda em termos futuros. Resultado, se o grau de incerteza para o empresário é extremamente elevado, a tendência desse empresário é não fazer os investimentos. Ora, se ele não faz os investimentos, ele não gera, obviamente, uma oferta agregada, o que, por sua vez, altera a condição do mercado de trabalho. E assim, com menor contratação de trabalhadores, a tendência é que haja uma queda na renda. E com uma queda da renda, nós temos então a queda do consumo e também derivando-se a produção. Portanto, o grau interessante aqui do pensamento de Keynes é que, na verdade, ele está caminhando para tentar nos induzir a ideia de que é necessário a interferência pontual, estratégica do Estado na economia para se garantir essa demanda agregada futura. Se o empresário tiver um mínimo de crença de que a demanda agregada futura será sustentável ao longo do período histórico, a tendência dele é aumentar o investimento. Quando ele aumenta o investimento, eu aumento não somente a oferta agregada, mas eu também altero a demanda agregada. E por que isso ocorre? Porque, na verdade, nós teremos uma contratação maior de trabalhadores sendo realizada nesse período. Ora, a eficiência marginal do capital pode alterar-se tanto por pressão na indústria produtora de bens de capital, como por mudança nas expectativas dos empresários. E é justamente nessa mudança da expectativa do empresário que Keynes trabalha com a ideia da necessidade da intervenção do Estado na economia. Com isso, o investimento tende a sofrer fortes oscilações, impactando o nível da demanda agregada e a atividade econômica como um todo. Para estabilizar a economia, Keynes propõe, então, uma atuação mais efetiva do Estado, tanto por meio de gastos públicos que compensem a falta de demanda privada, quanto pelo direcionamento e incentivo aos investimentos via redução da carga tributária. Portanto, na verdade, eu atuaria em duas grandes pontas, aumentando o gasto público em momentos em que a demanda agregada futura está na expectativa de não se realizar-se, né, da maneira como os empresários, né, gostariam que fosse. E, por um outro lado, quando, na verdade, eu pratico, né, uma política monetária de redução da carga tributária, a tendência é de liberar uma quantidade maior, né, de capital para que, de um lado, você tenha mais investimento e do lado, né, da demanda nós tenhamos mais consumo. Ora, se isso se realiza, né, então a gente vai ter uma conclusão a respeito do pensamento de Keynes. A principal contribuição normativa de Keynes, então, foi propor o uso de políticas fiscais compensatórias que tenderiam a ser muito mais eficientes do que os instrumentos monetários, cuja eficácia dependeria de um duplo condicionante:
a capacidade da política monetária afetar a taxa de juros, uma vez que tenha afetado, que não seja sobrepujada por alterações na eficiência marginal do capital, que limitem, assim, o impacto das alterações da taxa sobre o investimento. Portanto, na verdade, Keynes vai nos afirmar que a política monetária tem lá as suas limitações e que, caso nós queiramos que a demanda agregada se acelere ou aumente, é necessária uma política fiscal de alguma forma contracionista, ou seja, reduzir a carga tributária para que sobre mais dinheiro na mão do empresário e do consumidor dispostos a fazer investimento e consumo, e, por outro lado, garantir a perspectiva de uma demanda agregada futura para os empresários de forma atuante através do Estado, ou seja, o aumento do gasto público. Perfeito? Muito bem, um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.